Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, apoiando e fomentando a cultura em Mato Grosso e Brasil, Venezia Móveis, transformando ambientes com qualidade e elegância, com uma linda loja ali na Avenida Fernando Correia, Restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias, aqui no piso térreo do Shopping Goiabeiras. E, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shop. Eu quero pedir a vocês que nos sigam, nos curtam e compartilhem o @culturalcast, um podcast de cultura no YouTube, no Instagram e no Spotify. Lembrando que cultural é com 2 L's. Cultural. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Eu tô ótimo. E você? Estou hiper bem. Hoje a gente tem os convidados especiais. São 2 pessoas que desenvolvem um trabalho maravilhoso de fortalecimento da nossa cultura em Mato Grosso e no Brasil. Você conhece os 2, amor? Pois é. A gente escuta falar muito, né? Há muito tempo. E, enfim, eu percebo que é um processo hoje bastante pertinente, né? Voltado à arte, à cultura, à preservação e principalmente à transformação. É isso? Bem-vindos. Seja bem-vinda, Vanessa Jacarandá. Seja bem-vindo, meu amigo de longa data, Rômulo Fraga. É um prazer enorme tê-los aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por me chamar. Que bom, que maravilha. Antes de a gente começar, eu gostaria de saber de onde que vocês são. Como que vocês vieram parar aqui em Cuiabá? Aqui é tudo pau rodado. Bom, eu vim de Rondônia, de Porto Velho, em 1989, para cá, e para estudar, né? Naquela época, fazer comunicação social, fiz rádio e TV na UFMT, formei em 96, né? E já comecei a trabalhar com cultura na época, né? Com cinema. Eu sou daquela geração com várias pessoas da área de cinema, Luiz Borges, Keiko Kakura, né? Bruno Bini também, um pouco mais. Arthur, também tem várias pessoas que passaram por lá, né? Carol e tal. Bom, enfim, e assim, e a partir daí eu fui trabalhar com cultura, né? Também com audiovisual, com fotografia, e em determinado momento eu passei para a gestão cultural, né? Fazendo projetos, né? Elaboração de projetos, e depois gestão pública um pouco mais para frente. Eu vim passar as férias, meu pai já morava aqui há muitos anos. Eu não voltei para Goiânia nem para pegar mudança. Comi logo uma cabeça de pacu. Aqui eu me formei em publicidade e propaganda. Tive um excelente professor, o Eudon, não sei se vocês conhecem. Não, nunca ouvi falar dessa pessoa. Agora eu entendi porque ele está ali toda assanhadinha Sim, atrás. ele sabendo que houveram frutos. Deu certo. E fui chamada pelo Dr. Paulo Pitaluga, na entrada dele na Secretaria de Cultura, para ajudá-los na gestão. E cultura é uma cachaça que se toma uma vez, a gente nunca mais fica sem. E desde então nós trabalhamos juntos. Interessante, né? Porque as pessoas, vou falar assim de uma forma geral, o que a gente sente na pele, elas não têm muita compreensão da importância da política cultural, de uma gestão cultural. Por isso que eu digo que esse momento hoje é bastante importante. É verdade. Eu quero mandar um grande abraço aí para o Paulo Pitaluga. Ele foi um secretário estadual de cultura muito polêmico. Sim. Paulo, um abraço para ti, tá, onde você estiver.
Meninas, me fala uma coisa aqui, como é que foi? Fazer cultura particular é uma coisa, agora fazer gestão de cultura pública é bem diferente. Como é que vocês foram se meter nessa coisa? Então, eu cheguei na Secretaria de Cultura, né, foi na mesma época da Vanessa, também com o secretário Paulo Pitaluga, né, convidado por ele para estar lá, e a partir daí a gente viveu aquela secretaria, né? Ainda não era uma secretaria como é hoje, né, que hoje já separou as áreas, né? Você tem esporte, né, cultura, esporte e lazer, né? Antigamente não, era só cultura. E era uma equipe muito pequena, com uma estrutura muito pequena e muito pouco dinheiro, né? Então a gente tinha que fazer muito com muito pouco, né? Então nós trabalhamos muito. Foi um período que começou várias coisas que hoje nós temos. Por exemplo, as gestões, né? Gestões de museus, Cine Teatro Cuiabá. Antes, a entrega do Cine Teatro. Nossa, que interessante. Foi bem nesse início. Então os primeiros contratos de gestão foi nessa época. E a gente estava junto nisso, a gente estava avaliando as entidades, né, que concorreram naquela época, nós que avaliamos, né, a gente fazia um pouco de tudo, porque como eram poucos, né, então todo mundo se conversava e todo mundo se ajudava, né, então uma boa parte dessa política cultural, né, que a gente tem hoje começou lá, né, essas mudanças naquele momento, naquele momento, o próprio Conselho Estadual de Cultura, né, muitas mudanças que tiveram, né. E a gente fez parte também do conselho naquela época, né? E aí, de determinado momento, a Vanessa chegou a ser até secretária de Estado de Cultura, tem uma parte que ela vai contar aí, né? Eu fui para ser chefe do escritório regional do Ministério da Cultura, na época também, né? Já fui para tive outras missões, outras atividades, né? E sempre na gestão pública, né? E agora a gente volta com o Comitê de Cultura, que não é exatamente gestão pública, mas é ligado à gestão pública, né? É um programa do Ministério da Cultura. E a gente hoje, a sociedade civil, trabalha de forma privada, né, digamos assim. O que a gente aprendeu, a gente sinto isso por nós dois, tenho autonomia para falar, a gente via as dificuldades do setor cultural, das associações, dos artistas, a desorganização. Então a gente conseguiu fazer uma organização, inclusive até pelo Pitaluga ser tão polêmico, mas ele comprou muitas ideias que são usadas até hoje. Nós temos o edital que foi feito desde o começo para todos os produtores culturais, que a secretaria tinha acesso, isso não existia. Então, a gente percebeu a falta que existia no terceiro setor, nós como gestores, e nós nos profissionalizamos nisso. Então, a gente trouxe, quando nós saímos da gestão pública, isso para dentro do terceiro setor. E a gente leva isso hoje, que é o que a gente tem lutado. Uma das tarefas do comitê é ajudar as pessoas e as associações a se profissionalizarem. Nós somos a cultura, política pública, hoje cultural, ela é um número. E são com números que nós mostramos quem somos. Hoje é inevitável o Ministério da Cultura. Dificilmente eu acredito que esse ministério será excluído alguma vez, da agora para frente. Porque hoje o número é muito grande, em dinheiro. E profissionalizar, ajudar as pessoas, as associações a serem indivíduos, esse programa faz isso. E isso é muito importante. Essa luta que a gente aprendeu no gestor público, na gestão pública, e a gente traz hoje para o terceiro setor. Gestão humana. Sim. Eu acho que eu estive no Conselho de Cultura na gestão, nos 2 últimos anos da gestão do João Carlos Vicente. Foi 2005, 2006, acho que pouco antes de entrar o Paulo Pitaluga. O Paulo Pitaluga é meu amigo, tá? Ele é polêmico, mas ele é meu amigo. Nossa! E a gente percebia a dificuldade que era os recursos chegarem até quem precisa. E eu acho que nesse período que começou lá, nessa gestão, as coisas se transformaram, tanto aqui no estado quanto no país, né?
E hoje os recursos chegam com muito mais facilidades a quem precisa realmente, que é lá na ponta. Né? Teve só sobre isso, teve uma mudança muito importante nesse meio tempo. Até a questão da extinção, né, do Ministério da Cultura, né, que a gente teve esses 4 anos sem ministério, né? Então, nós tivemos, durante esse período da pandemia, 2 leis, né, que foram de iniciativa do Congresso Nacional, né, que foi, a primeira foi a Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, até porque a área da cultura foi um dos mais afetados, né, dos setores mais afetados durante a pandemia. Quer dizer, as pessoas não podiam se encontrar, então a gente faz tudo junto, né? A gente não consegue fazer as coisas separadas. E depois a Paulo Gustavo, né, que foi em homenagem, né, ao autor Paulo Gustavo, que morreu de Covid. Então foram 2 leis que elas foram marcos praticamente, porque como é que elas acontecem, né? Você tem um recurso que que sai do governo federal e vai para os estados e municípios. Então isso a gente nunca tinha tido antes, né? Assim, você ter esse tipo de distribuição. Então, você faz um cálculo, né? No caso, o governo federal faz um cálculo baseado naquele fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, e depois os municípios e os estados, eles fazem um cadastro para receber recurso. Isso aconteceu com a Lei Aldir Blanc e depois com a Paulo Gustavo. Né? Isso é uma coisa que a gente nunca tinha tido. Isso, no caso, funciona por conta de um outro instrumento que foi aprovado em 2012 na nossa Constituição, que é o Sistema Nacional de Cultura, que é semelhante ao SUS, né, que a ideia é ter algo assim, onde você possa integrar o governo federal com os estados e municípios, ou seja, o recurso pingando. Então, essa foi uma das grandes mudanças que nós tivemos nos últimos anos para fazer com que o recurso chegue na ponta. Às vezes, eu conto uma história, porque em 2012 eu estava trabalhando, na época eu estava coordenando o Plano Estadual de Cultura. E a gente tinha uma tarefa, né, dada pelo Ministério da Cultura, que era chegar nos municípios para que eles fizessem adesão ao Sistema Nacional. Que é necessário que, né, você tenha o Sistema Nacional, os municípios e o Estado têm que fazer adesão para ele fazer parte. E eu chegava nos municípios e ia conversar com o prefeito, ia chegar com o vereador, ia conversar com o secretário de Cultura, né? E assim, eles falam, não, beleza, vamos aderir aqui. Mas e aí, quando é que o dinheiro vem? Sempre era essa pergunta. Né, que é lógico, os caras querem saber quando o recurso vem. E a gente não tinha nada para falar. Né? Eu tipo, não, assina aí que a gente vai ver no futuro. Sempre, uma hora vai chegar. Isso foi, olha, eu estou falando de 2012. E olha, agora está chegando. O tempo, rápido. Né? Tem esse tempo, claro, e teve muita coisa que aconteceu nesse meio de caminho, né? Mas o recurso está chegando, e está chegando muito recurso. E agora, em 2023, a gente teve a aprovação. A Lei Aldir Blanc, ela vira uma política de Estado. Então, ela já não vale mais anualmente. Ela já vale até 29. Virou, agora, todo ano, o Estado e os municípios vão ter recurso. Só para vocês terem uma ideia, o Estado ele recebeu, do ciclo 1 dessa lei, 26 milhões de reais. Quando nós entramos na secretaria, quando nós trabalhamos lá no começo, o recurso da secretaria era 7 milhões. Anual. Se não me engano, ainda tinha os custos, tinha que bancar os custos, não era só para investimento. Anual. Você foi conselheiro, você sabe quanto é que era. Era para atender o Estado lá, né? E o município. Os municípios, todos os municípios. 26 milhões para o Estado e 26 milhões para dividir para os municípios. Claro, 142 municípios, muito recurso. Chega uma boa quantidade de recursos. Assim, Comitê de Cultura parece um pouco burocrático, né? A gente também se dirige a pessoas sem nenhum conhecimento. Assim, de forma real, quando surgiu, por que surgiu, da onde essa ideia surgiu? Essa ideia é uma ideia que surgiu, não sei como, de dentro da cabeça do presidente. O plano, esse planejamento dos comitês de cultura, dos escritórios, ele criou e entregou para a ministra realizar. No começo, logo que assumiu. Porque queria que uma das metas que nós temos é chegar o benefício a negros, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, as minorias das minorias. LGBTs.
Pessoas Sim, exatamente, pessoas em vulnerabilidade, em né, vulnerabilidade está dentro da nossa meta da meta. Então, eu acredito que tem muito a fotografia do que é esse governo. Mas foi aí que foi criado. Isso hoje acontece. Foi um processo, um edital que nós participamos em 2023. O Ministério da Cultura abriu para todo o Brasil. Em cada estado ganharia uma associação. Aqui no Mato Grosso fomos nós. A sua associação é? O ITDMH. Instituto Mato Grossense de Desenvolvimento Humano. É uma organização social da sociedade civil, né, que desenvolve parcerias com o poder público para realizar projetos socioculturais, né? Que bacana. Onde é a sede? A sede do Comitê de Cultura é o escritório que nós atendemos todo o público. Fica ali na Morada do Ouro, na Rua 17, do lado da UPA. Pertinho. E a gente tem informações que recentemente, né, nesse ano, o comitê atendeu mais de 10 mil pessoas em apenas um ano, né? Qual que é o impacto disso socialmente, culturalmente e para o nosso estado? Nós fizemos, assim, eu vejo que, na verdade, você tem um combo de mudanças que veio com a eleição do presidente Lula em 2023. Porque hoje você tem um escritório estadual em todos os estados. Então, a gente tem aqui a coordenadora Lígia Viana, o escritório fica no Ministério da Economia, ao lado do Shopping Pantanal. Então, e você tem, além disso, nós temos esse programa, né, que a ideia é nacionalizar, porque assim, você chegar mais longe dentro dos estados, você está presente dentro dos estados. Né? Então, você já tem os escritórios, você tem os comitês de cultura, e ainda tem um outro projeto, que são os agentes territoriais de cultura, que fazem parte também desse programa. Então, são jovens, a maioria jovens, que foram, assim, que também participaram do edital do IF, né, do Instituto Federal. Eles foram selecionados e nós temos 15. Aqui no nosso estado tem 15, né, jovens, né, assim, espalhados pelos outros municípios. A gente, né, o Comitê de Cultura, ele não atende todo o estado, até porque nós temos alguns, né, que estabelece alguns critérios. Então, por exemplo, nós temos regiões, aqui o Oeste, né, que é assim, Pontes e Lacerda, Vila Bela Santíssima Trindade, até Cáceres, né, que é uma região, aqui na Baixada Cuiabana, que é onde nós estamos, e também tem na região do Araguaia. Então a gente pega lá, toda a região do Médio Norte e Norte a gente já não atende. Então, assim, nesses lugares nós temos os agentes territoriais. Aí você tem Alta Floresta, Aripuanã, Tangará da Serra, tem assim também para Barra do Garças, Rondonópolis, aqui na região, né, Primavera do Leste também nós temos. Então, essas pessoas estão... Pontes Lacerda tem também. Então, a gente tem várias pessoas espalhadas também. A ideia é chegar, né, agir de forma em rede, como se fosse rede. A gente se comunica, todo mundo se comunicando, e a gente chegar em todos os lugares. Então, a ideia foi isso, levar a cultura em todos os cantos. Capilaridade. Como o Rio. Sim, é muito trabalho, né? É grandioso, né? É grandioso e por ser a primeira vez, então você tem muita coisa, né, assim, para ser feita. Claro. O Brasil, né? O Brasil é muito grande, né, gente? É imenso. Só a gente anda muito dentro do estado, né? Viaja muito aqui para tentar atender as pessoas, né? E tem uma necessidade muito grande. Aí que a gente começa a ver a necessidade. A gente tem lugar no estado que o estado não vai. A gente por exemplo, tem um Vale dos Esquecidos, no Araguaia, que eles mesmos se chamam de Vale dos Esquecidos. Que depois que você passa ali Ribeirão Cascalheira, aí você chega num lugar chamado Alô Brasil. Vocês já ouviram falar? Sim. Tem um Alô Brasil, né? Depois você não tem mais estrada de asfalto, é tudo terra. Então, é uma dificuldade enorme. Nós fomos em localidades que o pessoal assim, recebia a gente tipo com banda de música, porque o Estado não vai. Lugares que o Estado nunca tinha ido. Uma vez nós fomos jurados do Festrilha. A gente foi numa cidade muito longe, não foi que a gente foi de ônibus, era estrada de chão. Acho que foi nessa região do Araguaia. Eu acho que eu não fui, eu fui com você em Tangará da Serra, né, que a gente foi em Tangará. Eu perdi o drone lá, você lembra? Da cachoeira. O drone, na cachoeira, o drone dele caiu numa árvore. E olha só que incrível. Passou um dia, ele não dormiu. É o que eu vou contar essa história. Teve pesadelo, perdi meu drone.
No outro dia a gente que acordou umas 5 ou 6 da manhã, né? Foi. Fomos no meio do matão, né? E não é que a gente conseguimos achar uma pessoa, né? Eu fui pro meio da lama, caída. Foi uma Kelsey, história. ele gosta tanto desse drone que o drone tem nome, chama Juninho. É o mesmo ainda? É o Não, mesmo. eu já troquei, já. O outro já tá em outros. Essa história foi incrível. Depois o rapaz achou, né, o drone. Achou, entrou em contato, né? Naquela cachoeira, como é que chama? A cachoeira Da Fumaça, da lá Fumaça, em Tangará o da lugar Serra. É lindo lá em Tangará. É maravilhoso. Fala uma coisa, e como tem sido para vocês, pessoalmente, estar atuando nesse projeto? Hora que eu falei da cachaça, fazendo uma analogia, lá no começo, o Dr. Paulo, de novo, ele fez uma feira dos antiquários lá na Ponte de Várzea Grande. E nós fazíamos essa feira, era 8 horas da manhã, domingo, era muito difícil. A gente não tinha parceria da prefeitura, e eu ia lá lavar e varrer com a Magna Domingos, minha saudosa querida Magna, falava, você é a única que varre de tamanco plataforma. Mas lá, nós atendíamos as senhorinhas, o pessoal da secretaria falava, lá vem as velhinhas da Vanessa. Hoje eu devo estar quase com a idade dela. Mas uma me chamou um dia, num domingo, e falou assim, com lágrima nos olhos, e disse, minha filha, eu estava em casa com depressão, eu ia morrer. Essa feira me devolveu vida. Olha, não posso. Nesse dia, eu senti o que é cultura. Inclusive, a gente tem a gente usa muito isso, a cultura cura. Com certeza. Então a gente tem sentido isso. A cultura cura, transforma, muda horizontes, refaz pessoas, vidas. E por isso que mesmo às vezes não ganhando, a gente não sai dessa área, porque a gratificação é muito grande. Com certeza. E a gente tem uma outra parte que é conhecer, né? Assim, por mais que a gente seja da cultura há um bom tempo, né? Estava no Estado, já participou de várias coisas, mas tem muita coisa que a gente não conhece. Por exemplo, a periferia, né? Isso é uma das, assim, o hip hop hoje, o breaking, né? Assim, que a poesia falada, né? Que é feito, o slam, né? O slam. Eu não conhecia a fundo, assim, né? Sabia, né? Conhecia algumas pessoas, mas eu não conhecia. Aí você começa aí, Pedra 90, Tijucal, sabe, ali no CTA. A força. Você descobre que todo bairro de Cuiabá tem o pessoal trabalhando. Nós temos um grupo indígena de hip hop em Barra do Garças. Nossa, que interessante. Uma tribo. Sim. É um negócio que você não sabe. É o pessoal fazendo grafite, é o pessoal dançando. Então é uma coisa assim que quando os caras falam assim na periferia, né? É aí que eles falam, a cultura cura, o hip hop cura. Porque é isso, assim, tem um trabalho muito, sabe, muito importante sendo feito, que às vezes a gente não percebe e não tem apoio, né? Não recebe recursos, os caras não têm informação, não têm acesso. Tem gente que nem sabe, né, que eles podem acessar algum recurso. A Ida, né? No centro comunitário com a Luciene Carvalho. Isso, nós fomos no Adalto Botelho, né, que tem os meninos lá, e é feito um trabalho, inclusive o Mano Raul, né, que é feito, e a Luciene também, eles estão à frente desse trabalho, que é levar para o Adalto Botelho, que os meninos lá em recuperação, né, drogas e tal, álcool, né, alcoolismo, drogas, assim, levar o hip hop para dentro. Então, leva a música, a discotecagem, leva a dança também. Isso é um trabalho que está sendo feito e envolve até os familiares também nessa proposta. Foi um dia que também a gente entrou lá de um jeito e saiu de outro. Quando nós chegamos para realizar essa oficina lá, a gente sentou em círculos e eu não acreditava que eles iam prestar muita atenção, porque o nível de medicação que eles estavam, né, alguns eles não vão entender nada. A gente só que a gente não pode mostrar o rosto, né? Então a gente não tem essa filmagem deles, né? Tem algumas outras cenas, mas assim,
Se pudesse pegar a cena deles sentados e no final nós estávamos todos dançando hip hop e eles cantando e pedindo música, é inacreditável. Os psicólogos, os diretores de lá pediram, isso nunca tinha acontecido. A acessibilidade da transversalidade desse recurso também nos ajuda. E enxergar, ter esse termômetro. É um programa que lá dentro nunca houve. E Luciene, maravilhosa, né? Nós já fizemos 2, assim, a gente queria fazer uma vez por mês. Entendeu? Luciene é uma caixa de surpresa. Ela foi a nossa primeira entrevistada e, assim, foi emocionante estar lá no Spotify, no YouTube. Luciene Carvalho, a primeira mulher em 100 anos ocupar uma cadeira, a primeira mulher negra na Academia de Letras, né? Então, assim, eu fiquei encantada, sabe? Nós ficamos, né, emocionadíssimos com a entrevista dela. Vamos fazer o capítulo 2, episódio 2. Ela e o Mano Raul fazem dentro da academia, uma proposta bem mais popular, né? Que assim, que às vezes você olha a academia, você olha uma coisa sisuda, sempre né? foi. Sempre é. E não, eles estão transformando isso e está dando muito certo, porque o pessoal está reelegeu. Se reelegeu agora. Depois, um trabalho muito legal. assistam ao nosso episódio com o Marrom, Eduardo Marrom. O Eduardo. Ele fala sobre essa questão das pessoas sisudas dentro da academia quando ele entrou lá e por que ele convidou a Luciene a se transformar presidente da academia. Muito bacana. Se eu não me engano, acho que é o nosso segundo episódio, não é, Eudon? Não é exatamente. Foi o segundo? Terceiro. É o nosso terceiro episódio. O Eudon é a pessoa que fica aqui atrás das câmeras, tá? Coitado. Gente, qual foi o melhor momento do comitê até agora para vocês? Algo assim que realmente, tudo que vocês estão falando é marcante, mas algo que tenha realmente assim, sido profundamente marcante. Eu acho que a apresentação pública do comitê no Cine Teatro Cuiabá, a gente foi um momento muito especial. Assim, no geral, né? Falando do geral, porque teve a Orquestra Ciranda, teve assim todos os, assim, porque a gente fez, nós já tínhamos uns 6, 7 meses de atividade. Então a gente levou todo mundo que a gente já tinha trabalhado, né, que já tinha feito alguma parceria com a gente, para dentro do Cine Teatro Cuiabá. Então isso foi legal, porque fez um cortejo dentro do Cine Teatro. Pessoal entrando lá na frente, né? Tinha o pessoal da capoeira, tinha o pessoal de banda de música, tinha o pessoal de perna de pau, sabe? Na frente do Cine Teatro. Depois a gente colocou todo mundo para dentro, fazendo um cortejo. Eu acho que foi um momento. O pessoal do Boi, lá de Santo Antônio, né? O pessoal do Boi à Serra também foi, que a gente fez algumas atividades com eles lá em Santo Antônio, também levamos para dentro. Comadre Pitu estava lá, tá bom, a galera, foi muito legal, foi muito bacana aquele momento. A gente acho que vive todo dia uma surpresa que afaga o coração, assim, e dá fôlego, porque é muito difícil, a gente é muito cobrado, nós tivemos outros concorrentes, né? Nós participamos de vários grupos, de fóruns, nós somos muito exigidos. Nem todo mundo gosta da gente, né? Não é fácil. Aliás, o que é uma pena. Então, mas na outra ponta, um dos momentos também que eu estava comentando isso com o Rômulo, tem uma professora que deu aulas, né, de oficinas, e um dia ela ligou e ela tinha recebido, né, as oficinas que ela tinha feito. E ela disse: Vanessa, hoje eu não tinha dinheiro para comprar a minha medicação, eu vou comprar porque vocês me pagaram. Isso também é muito importante. Como que as pessoas são selecionadas para prestarem esses serviços? Enfim, a gente tem batido bem nessa tecla que cultura é trabalho e que nós somos trabalhadores, né? Porque as pessoas não entendem muito, né? Principalmente em relação à dança. Entendi, você dança, você é professor de dança. Mas você vive do quê? E a gente estende isso a outros segmentos culturais. Então, como que é feita
essa seleção, como as pessoas são empregadas mesmo, né? Então, na verdade, assim, como a gente... É uma espécie de apoio, né, que a gente dá, é uma parceria, a gente quer fazer as coisas juntos, né? Então, as pessoas entram em contato com a gente atende muitas pessoas no nosso escritório, né, que o pessoal vai lá conversar, e aí mostra a proposta. Nossa, é trabalho de formiguinha, hein? É assim, não tem jeito. No assim começo mesmo. foi, hoje a gente não dá conta de atender. Depois que você... Eu acho que a flexibilização mesmo a questão do apoio, do recurso, né, a gente estar presente e conseguir fazer um aporte financeiro muito rápido, isso assim facilita também as coisas, isso é importantíssimo. Porque você depender de projetos, serviços prestados. Às vezes você depende do edital. Quer dizer, lógico, é importante você ter um edital. Só que dependendo de quem está fazendo a gestão desse edital, pode demorar muito tempo, né? Fazer seleção de projetos, fazer Bem pagamento. complicado. Às vezes assim as pessoas, né, anos esperando, né? Então, nesse caso do Comitê de Cultura, é mais rápido. Só que a gente não tem um recurso tão grande. Então, a gente não apoia projetos, né? A gente não faz... Não é isso. Pessoas. São pessoas. Então, às vezes a pessoa chega aqui, olha, chega um coletivo, a associação que a gente atende mais, né? No caso, seria isso, né? São grupos, né? Grupos organizados. Olha, nós vamos fazer um seminário, mas a gente não tem o recurso para pagar o palestrante. Vocês apoiam a gente? Entra com a gente... Então, dependendo da proposta, se casa com o que a gente faz, né, e atende aquele público prioritário que a gente precisa atender, aí a gente faz a parceria. Aí a gente está junto, faz a divulgação, ajudando a mobilização, vai lá no lugar, a gente vai falar sobre o Programa Nacional dos Comitês de Cultura também, para as pessoas presentes. Então, é esse trabalho que a gente faz. Então, né, e a gente vem fazendo muito, né, assim, vem trabalhando bastante. A gente envolve, inclusive, os gestores públicos, nos municípios, a gente senta, antes de ter o pagamento agora. Sensibiliza. Sim, nós pegamos alguns secretários que falaram assim, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro da lei. Isso eu já ouvi muito. Certo? Então, assim, antes, o que aconteceu pra gente, a gente fez um trabalho, uma força-tarefa, junto com a Lígia Viana, que é parceira nossa maravilhosa, junto com o DJ Taba, que é vice-presidente do Conselho, né? A Secretaria do Estado também, com o Jean. Mas, assim, hoje, nós tivemos 99, não sei, só tem 2 municípios no Brasil, em São Paulo, que não fizeram. Nunca aconteceu isso. Que é adesão à Política Nacional de Blanc. Política, 100%, né? Quase exato, o Estado foi 100%. Todos os estados foram 100%. O que eu dedico, eu coloco essa conta muito nos comitês e nos escritórios. Porque nós ligávamos, os prefeitos começaram a desligar os telefones das prefeituras. Porque iam esgotando, a gente virou um mutirão. Faltam 5 dias, 7 dias. Nós começamos a achar o telefone da vizinha, da mãe, do amigo, do... Gente, eu adoro. Do primo. É uma força, a pessoa vai perder, olha, tem tanto. Até esse dinheiro poder chegar. Isso às vezes acontece porque colocam pessoas que não têm formação, não tem identificação com o processo cultural dos municípios. Ou até falta essa mão de obra. Falta mesmo não tem secretaria de cultura especificamente. Sim, a gente tem todo tipo de situação. A gente tem município com 1.000, 2.000 habitantes, por exemplo, que o pessoal assim, não tem gente para trabalhar. Né? Você tem uma pessoa que é da cultura. A gente tem que ter acessibilidade também para entender que você tem diferenças. É diferente quando você fala de um estado, que você tem um monte de gente trabalhando, ou uma capital, né? Ou um município grande. Mas você tem municípios muito pequenos. A gente tem experiência, a gente sempre acaba chegando, mencionando nesse município, que é Planalto da Serra. Planalto da Serra fica ali depois... Um beijo para a Nelma, secretária de Cultura de lá. Depois Nosso de Chapada, case, né? Nelma. Antes de Campo Verde, quebra para a esquerda e vai. Né? E vamos embora. Né? E assim, é uma cidade que a gente conheceu, a gente foi fazer oficina lá de elaboração de projetos. Né? E ainda não tinha, eles nunca tinham trabalhado com edital, nunca tinham um recurso, nem do município, nem de fora, para fazer um edital, para premiar, né? Para incentivar o pessoal lá. Exatamente.
E assim, e foi engraçado porque na Paulo Gustavo, né, que foi a Lei Paulo Gustavo, eles receberam esse recurso, eles foram na cara e a coragem, receberam o recurso lá e chamou a gente para a gente conversar e tal, falar a respeito. E tinha uma situação assim, que eles não conseguiam distribuir o recurso, porque você não tinha ninguém para receber. As pessoas não acreditavam que iam receber. Eles nem achavam que eles eram merecedores do recurso, os artistas, artesãos, né, do município. E foi uma maior dificuldade, eles comentando com a gente, praticamente tiveram que devolver o dinheiro, quase tiveram que devolver o dinheiro, porque não tinha gente. Eles foram ter que pegando um ou outro a laço, chamando mesmo, olha, senta aqui, vamos conversar. Às vezes você tem um projeto, vamos te... Exatamente. E aí nós fomos numa primeira vez. Aí a gente voltou lá, e já tinha acontecido, tal, não sei o que, tinham recebido, as pessoas recebido. E assim, a gente foi fazer uma oficina, tinha 40, 50 pessoas do município. Já assim, sabe, mudou assim completamente. Porque o pessoal começou a ver, começou a acreditar, começou a entender, olha, tem isso aqui para incentivar a gente. Isso que vem acontecendo no estado todo. Essa transformação que está tendo a cultura no Brasil, sabe? Esse recurso, né, realmente traz uma transformação. Quando você tem, né, as pessoas estão vendo, né, aí você tem, lógico, você tem toda essa outra parte, você tem que saber aplicar. E é isso uma coisa que a gente bate muito, né? Porque essas leis, né, que a gente está falando, a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente mencionou, que eu acho assim, extremamente revolucionária no país nesse momento, tem algumas exigências. Tem que também, você tem ações afirmativas, exatamente. Então, não pode, assim, você tem que chegar lá para o indígena, né? Não precisa ser, lógico, não vai ser tudo, mas uma parte você tem que chegar, alguns projetos para as populações pretas, dos municípios, né? Pessoal da periferia, pessoal da Ribeirinho. Então, essas populações que são mais marginalizadas, que estão mais até vulneráveis nessa relação, elas também tem que chegar um pouco para elas, né? Principalmente. Então, é isso que vai transformando, porque aí você tem um projeto que acontece num bairro, numa localidade que nunca ocorreu nada, aquilo já muda tudo. Você coloca, exatamente, uma artesã que nunca, né, que precisa complementar a renda, né, tem a maior dificuldade do mundo, ele consegue fazer ali o seu trabalho, né, e ali já começa a vender, já é uma complementação de renda, começa a mudar a própria vida da família. Então são essas pequenas coisas que transformam, não é? As grandes coisas, elas são importantes, mas essas pequenas coisas é que transformam a vida dessas pessoas. A gente vê mais a transformação, né? Que muda muito. Né? Eu vou falar uma coisinha. Às vezes as pessoas confundem arte com cultura. Né? Cultura realmente é tudo, é aquilo que chega para todas as pessoas. A arte é algo mais pessoal, que a pessoa pode criar e tal. Né? Nesse sentido que a cultura é transformadora demais. Né? Quando a gente consegue fazer com que esses recursos cheguem às pessoas que precisam realmente. E existe muita resistência também, eu observo falta de conhecimento, eu falo também dos gestores, não vamos poupá-los, e das empresas privadas, porque a gente luta muito com a Lei Rouanet, que é algo que existe uma discriminação muito forte em relação a... Eu já ouvi falar assim, não, eu vou apoiar e o fiscal vai vir bater na minha porta e aí eu acho o trabalho de vocês incrível, porque vai desmistificando tudo isso. A Lei Rouanet, o projeto todo Rouanet foi reformulado. Eu acho que eu não matei essa aula, professor. Ao invés deles extinguirem, que era muito mais fácil extinguir com a Lei Rouanet, eles reformularam ela e reposicionaram ela no mercado. É muito mais difícil. Com certeza. Inclusive, a gente teve a apresentação do secretário da Lei Rouanet aqui no Cine Teatro, até da nova logo. E o que a gente, tivemos uma reunião com o governador para poder fazer uma lei estadual, incentivando a Lei Rouanet. A dificuldade no nosso estado é porque as empresas não são tantas. Mas essa desmistificação e explicar o que é e trazer acessibilidade, a gente precisa também do governo do estado para ajudar. Com certeza. Essa é uma lei porque assim,
eu vejo também essa questão política atrapalhou bastante, né? Assim, dos últimos anos e tal. E até, assim, já peguei Uber, e entrou na conversa. Um dia tinha uma abertura de uma oficina online, e como eu estava em trânsito, né, estava no Uber, eu fiz, né, e era uma menina dirigindo, né, mulher. E ela ela viu que era da cultura, já começou a falar de algumas pessoas, Johnny Everson. Aí ela começou a falar no Johnny Everson. Você conhece Johnny Everson? Eu falei, eu conheço. Eu gosto dele. Ela já falou, eu gosto dele, né? Se eu fosse falar alguma coisa, eu gosto dele. Né? Mas assim, mas então, aí a gente tocou sobre Lei Rouanet e tal, e ela reproduz aquela ideia, né, que a gente ouviu bastante aí, tentando criminalizar o artista, né? Que o artista, exatamente, né? Que não tem nada a ver. Assim, a Lei Rouanet, ela tem uma função, né? A gente tem outros instrumentos no país na área da cultura. Ela foi criada em 91, ainda pelo Collor. Mas quer alguém mais liberal do que o Collor? Mais de direita? Mais de direita e liberal, né? Porque você tem algumas coisas boas que aconteceram no governo Collor, coisa muito ruim, né? Mas coisas muito boas, como é a abertura, né, do Brasil para o mundo, né? E a Rouanet era para isso, para você incentivar as empresas, né, um incentivo para que as empresas elas olhassem para a cultura do país de uma forma diferente e colocassem onde vão patrocinar. Quer dizer, é bom para as empresas, né? Porque as empresas estão ali recebendo um patrocínio de graça, praticamente, que é incentivo. E todos os setores econômicos têm incentivo, né? O agronegócio, que é o carro-chefe do Estado e do Brasil, é muito incentivado, sempre foi muito incentivado. Se não fosse dinheiro público, claro que você tem o mérito dos empresários, mas se não é o dinheiro público, os caras não estavam onde eles estão hoje. E hoje você pega o PIB, né, a participação, né, você tem a Fundação Getúlio Vargas que mede, né, o PIB no país. A indústria cultural ela representa 3,5% do PIB. Essa participação é muito dinheiro. Se a gente olhar para o agronegócio, que é o maior, né, que quem mais participa, que chega a 25%, falar de 3,5% não é pouca coisa. Com certeza. Muito dinheiro investido. Empregos gerados, muitas pessoas, são milhões de pessoas. Emprego gerado, dinheiro circulando, dinheiro que volta para o governo por meio de imposto. Se não me engano, cada real investido volta 3, uma coisa mais assim. Então, é muito dinheiro assim que circula, né, nessa história. E a gente tem que falar sobre isso. Não pode ter problema de falar dinheiro, porque é assim que a gente é respeitado, que o setor cultural é respeitado. Porque essa ideia que tem que a pessoa tem que faz uma apresentaçãozinha aqui, entendeu, de graça, faz uma dancinha. Quer ver o que fica irritado? Você não tem uma dancinha? E o próprio programa, ele obriga a pessoa a sair da informalidade. Por exemplo, a gente não pode pagar, porque, assim, o Transfere.gov é um sistema do governo federal. A gente não encosta no dinheiro, a gente libera a nota e o Transfere.gov efetua o pagamento. Se não for conta jurídica, não recebe. Interessante. Então, a gente tem lutado com as pessoas para todas serem o seu CNPJ, porque aí passam a ser números. E hoje em dia está muito fácil. Muito as pessoas fácil. terem uma meia. Mas algumas pessoas se recusam. Falta de informação, acredito. Porque acham que existe uma cultura do vou pagar imposto. Então, aí sim é um trabalho de formiguinha. Porque a gente explica como ela tem que ser um indivíduo, para ela ser um número, para ela poder questionar, para ela poder executar, para ela poder pedir e exigir. Então, se não for ou uma instituição ou uma pessoa jurídica, a gente não tem como fazer o pagamento. É verdade, é muito bom. Fala uma coisa, como que vocês veem essa relação arte, cultura e economia? Já que a gente está falando da Lei Rouanet, onde os recursos são descontados, né? 4% de empresas de lucro real e, se não me engano, 5% de pessoa física, né? Do imposto devido. Você aí que paga imposto, pega um projeto, apoia um projeto, veja um projeto na nossa cidade, no nosso estado. É muito fácil, é muito simples. Hoje em dia é tudo controlado por um sistema, né, da internet, pelo Salic. Dá uma entradinha lá, dá uma verificada, é muito bom.
Obrigada. O que vocês acham? Como é essa relação para vocês? Arte, cultura e economia. Olha, a questão, assim, a gente... o Comitê de Cultura, ele trabalha, assim, acho que na parte mais primária da coisa, né? Porque a gente acaba atuando com pessoas de coletivos, né? Artistas, organizações da sociedade, muitas vezes não são constituídas legalmente, né? Juridicamente. Então, o nosso trabalho é incentivar esse trabalho, né? Incentivar essa atuação e a regularização. Então, a gente costuma fazer muitas oficinas justamente assim, leva um contador, né, para explicar para as pessoas, olha, o que vocês podem fazer no caso das associações, como você formalizar a sua associação, né? Então é um trabalho muito primário. E para as pessoas, né, no caso dos artistas e o pessoal que está nos coletivos e também sem CNPJ, a questão do MEI, né, a formalização como microempreendedor individual, que é a forma dela participar. E para a gente é uma das nossas funções também, enquanto Comitê de Cultura, assim, incentivar essa formalização, né? Agora, em relação à Rouanet, que acho que é um desafio enorme para a gente aqui, para a gente do Estado, é muito difícil. Até porque, não te cortando, mas as grandes empresas têm suas próprias fundações. Sim. Primeira coisa, vou fazer um instituto e já tem acesso ao processo. Sim. E não chega no coletivo, né? Sim. Não chega nos É por isso que eu acredito que quando o Estado, o governo do Estado, ele pode fazer essa ponte, trazer um outro benefício, somar a esse benefício, para dar credibilidade. Como isso pode ser feito, Vanessa? A gente tem que sentar com o governador, nós já sentamos, chamá-lo para alguns secretários, para... Tá aí o deputado Beto 2-1, deputado da Cultura, maravilhoso, incrível, nosso amigo. Já esteve aqui. Sim, nós precisamos de pontes para trazer segurança para esse empresário. Eu acredito que o governo do Estado é esse avalista em relação ao governo federal, em relação à Lei Rouanet. A gente teve essa reunião que a Vanessa falou, que foi com o Nilton Menezes, né, que é secretário da CEFIC, né, de Fomento e Incentivo à Cultura, e foi com o governador e chamaram também alguns empresários para fazer parte. Cai naquela coisa que a Maria falou, de algumas empresas que podem fazer o incentivo já terem suas fundações, né? Porque a gente assim, para incentivar a Lei Rouanet, você precisa ser uma empresa com lucro líquido real. Não é qualquer empresa. Se você está no Simples, você não consegue, né? Lucro presumido, né? Você não consegue. Você tem que ser o lucro real. Então, Mato Grosso não tem tantas empresas assim, né? E as que poderiam já estão, né? Já monta a sua fundação para descobrir um caminho. Exatamente, descobriram um caminho. Não, eu monto minha fundação aqui, vou fazer o meu atendimento, né, e vou usar o incentivo fiscal para fazer isso. Então, elas poderiam fazer isso, mas poderiam também reservar um recurso para abrir para outros projetos. Né? Porque, gente, é tão difícil, a gente está falando de um negócio que as pessoas, aí que a gente entra na questão da criminalização. Quando muita gente fala, parece que o artista ele faz o projeto, é selecionado, né, e aí ele vai no Ministério da Cultura e sai com uma mala cheia de dinheiro. Que não existe, né? Que é uma coisa que é um absurdo, né? É todo um processo licitatório que você coloca um projeto lá, vai passar por várias etapas. História de vidas inúmeras vezes. Não é simples. Aí depois, assim que você tem autorização para captar isso, você ainda precisa convencer um empresário que é importante ele colocar recurso ali, e ele não vai gastar nada para isso, porque ele vai ter uma dedução. Quer dizer, o gasto dele é com o contador da empresa dele, é só isso, e mesmo assim é muito difícil. Muito. Né? Então, essa parte a gente tem que bater sempre, né? Tem que tentar ir mudando isso. Que a Vanessa falou em relação às autoridades, é muito importante um governador do Estado, como é um empresário, é um cara que a gente sabe que tem uma visão pragmática,
que ele sabe da importância do investimento. O próprio deputado Beto 2A1, que é um deputado da cultura, ele se primeiro e único. Exatamente, notabilizou assim. Se a gente vai conversar com outros deputados e fala de cultura, aí eles sempre perguntam, já conversou com o Beto? Geralmente é assim. O Beto monopolizou, né? Sim. Porque ele monopolizou. Mas assim, é ótimo que nós tenhamos um representante, Grande né? parceiro, Um representante. Então, é outra pessoa que pode estar conversando com os deputados, porque é diferente. Se você vai lá, o artista, conversar com o empresário, e aí você vai o governador ou o deputado conversar, são coisas completamente diferentes. E me parece também que o imposto de renda ele permite várias deduções, né? Então acaba que as empresas se aproveitam dessas deduções e pagam um pouco imposto de renda. Eu andei falando com alguns contadores. Eu estou um pouco curiosa. Você sabe que eu adoro reuniões políticas, que dirá culturais. Dessa reunião, vocês saíram com algo palpável? Ficou de ter um andamento, eu acho que essa continuidade ainda não houve. E o que pode ser feito? Chamar o governador para um podcast. Aliás, ele já está na nossa lista. Eu acho que é um caminho. E você entra com a pauta com ele, com essa pauta. Com certeza. Pessoal, nesse caminho de vocês, assim, houve alguma situação inusitada, engraçada ou diferente? Algum pedido estranho? Pode acontecer. Até mesmo... Algo que deixa indignado. De repente, como que pode? Nosso processo é esse, de repente chega um pedido desse. Você lembra de alguma coisa? Eu não vim preparado. A gente recebeu de tudo. Sim. Consegue lembrar de um? A gente já recebeu pedido de fogão. A pessoa estava sem um fogão, sem gás. Esses pedidos. A necessidade, dependendo do segmento, é muito sério. Claro. Nós temos o segmento do ballroom, das casas, que nós até atendemos bastante no começo, e a gente teve que mudar um pouco de foco, porque senão a gente só estava atendendo eles, mas é um segmento que necessita muito. Esse segmento onde existem as casas, que são os travestis, que são despejados dos próprios lares, não são excluídos e não tem lugar para ficar. E essas casas hoje, se eu não me engano, são 8 casas em Cuiabá, tem no estado inteiro. Então, assim, a gente tem pedido de tudo, só que a gente não tem como, né? Mas a facilidade entre Secretaria de Cultura, uma pena que meu amigo John Everson não é mais o secretário de Cultura do município, mas o Secretaria de Cultura, o Comitê de Cultura, o escritório, os deputados, a gente faz um bem bolado. Né? Na mesma hora que eu não posso, mas eu posso ligar e falar, gente... Alguém que pode, exatamente. Apoio, né? E na cultura a gente encontra muito. essa mão estendida. Com certeza. Né? Porque a gente está acostumado a dividir. Mas a gente já recebeu de tudo. É que as pessoas têm muitas necessidades e que o Estado brasileiro, de forma geral, acaba não atendendo, né? Ainda bem que existem as organizações sociais da sociedade civil que estão aqui para prestar esse atendimento e fazer essas parcerias, né, com os governos federais, estaduais e municipais. Ainda bem que existem pessoas como vocês que estão à frente de instituições como essas, né, que se preocupam com o desenvolvimento humano. Pode falar, pode falar. Eu queria saber sobre este evento que vai acontecer agora, em novembro. Você tinha falado desse evento. Fala. Gente, então, é a Rota da Ancestralidade, né, que é pra gente, assim, assim, muito especial, porque é no mês da consciência negra, né? Então, nós fizemos uma parceria importante, né, que tem o pessoal da Rota, que é o Cristóvão, tem toda uma equipe, né, várias pessoas envolvidas,
E a Rota da Ancestralidade ela já acontece em Cuiabá, né? São 7 pontos que são visitados a partir da igreja de São Benedito, né? Eles passam ali 7 pontos, né? Que influência da cultura, né? da cultura de matriz africana aqui em Cuiabá. E nós recebemos esse convite de ir para Mata Cavalo de Cima, né? Numa chácara chamada São Benedito. Para quem não conhece, perdão, é o Quilombo Mata Cavalo em Livramento. Exatamente. Do grande mestre Nezinho. Mestre Nezinho. Que era o líder desse quilombo, né? Isso, exatamente, ali naquele território de quilombos, né? São vários ali. Então a gente tinha essa chácara que é do Nezinho, né? Aí o Nezinho faleceu e ficou as irmãs, né? Então a Terezinha Valéria, que é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, né? Do Siriri, esteve assim na frente da presidência, né? Do Siriri também, da Federação de Siriri uma época, e ela nos convidou para ir lá, junto com o Cristóvão da Rota, para a gente mapear esses 7 pontos. Então nós fomos até lá, né, numa manhã, a gente passou quase o dia inteiro lá praticamente, e onde a gente mapeou os 7 pontos lá, que você tem uma igreja, tem a própria casa, tem a cozinha, né, quilombola, você tem umas figueiras, tem um terreiro, tem vários, é bem interessante, né, o local e o clima. A gente chegou, é engraçado que a gente chegou, estava uma ventania, muito vento, e o pessoal falava que era o Nezinho que estava mandando esse vento, que isso não estava acontecendo normalmente ali todos os dias, e justamente naquele dia a gente falou assim, eles falando, né, o pessoal de lá, né, falando com a gente, nossa, ele está aqui recebendo vocês e está aceitando vocês aqui, então bora. A gente acabou ficando lá, né, conversando com o pessoal. Almoço maravilhoso. Ia chegar na questão do almoço, uma galinha feita no fogão de lenha, né? Foi incrível, assim, e a gente mapeamos os 7 pontos, né? A gente começa a conversar e o tempo passa tão rápido. Infelizmente, a gente tem um tempo, tá? Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês pensam sobre cultura. O que é cultura para você? Olha, eu falo que eu assumi tanta cultura que, inclusive, eu assumi todas as minhas tatuagens. Eu sentei há pouco tempo com o assessor de um deputado e o chefe de gabinete sobre uma ação cultural. E eu tenho os 2 braços tatuados. E ele olhava para o meu braço e eu falei, pois é, eu já andei tanto e já sei tanto o que eu quero, que hoje eu sou uma mulher que vive da cultura e posso andar tatuada. Cultura é estilo de vida, é opção. Liberdade. A gente experimenta algo diferente. Nós nos encontramos com os nossos iguais. A cultura, quando você percebe toda falta de preconceito, na cultura a gente enxerga isso. Com certeza. E quando eu estou num lugar onde eu percebo isso e sinto, eu estou realizando a vontade de Deus na minha vida. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Cultura, para mim, é o meu destino. Foi o que Deus me colocou na terra para fazer. Muito bacana. Aplausos. Muito lindo. Ainda bem que ela sabe, porque eu não sei. Eu não sei. Ele engana todo mundo, ele sabe. Não sei. Não, é engraçado, porque assim, desde muito tempo, né, na cultura, né, assim, nessa área, né, cultural, né, como... Desde 96? Comecei, já na faculdade já fazia, né, comecei a parte de cinema, o primeiro festival de cinema e vídeo estava lá. Não, o Festival de Cinema e Vídeo Cuiabá. Foi ainda do Luiz, né? Então, eu fui estagiário do Menotti Grige na supervisão de vídeo. Tá vendo? Era bem antigo o negócio. Daí eu peguei aquela galera toda, Nicélio, Glória Luiz, aquele pessoal todo, né? E eu estava começando na área. Eu acho que, assim, para mim, a cultura ela tem muito a ver com você integrar, né?
Eu vivi bastante a Universidade Federal de Mato Grosso. Eu comia lá, almoçava, jantava, fazia muita coisa. A gente fazia fanzine, fazia muito audiovisual, trabalhava muito, mexia com muito audiovisual, rádio. Nossa, a gente, os malucos, né? A gente vamos atrás de professor para fazer uma rádio comunitária aqui dentro. Naquele tempo não tinha nada disso, a gente na internet não tinha como era hoje, né? Ia ver a internet num CPD lá de Ciência e Tecnologia, e você só conseguia falar com outra universidade. Era um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. Então era um trabalho. Era muito diferente, é tudo muito analógico, né? Só que o analógico é legal porque você tem que pegar nas pessoas, você tem que falar com as pessoas. E eu acho que a cultura é isso, a gente falar com as pessoas, a gente tem esse contato de proximidade com as pessoas. Esse trabalho que a gente faz hoje orienta, a gente usa um pouco da experiência que a gente já teve, que a gente já passou, para também orientar as pessoas. Olha, faz isso que você vai, né? Então a gente que já passou por muita coisa tem a vivência, né? Tem essa facilidade. Se você fizer isso, você chega ali e tal. E eu acho que para mim é isso, a gente poder hoje, a gente tá nessa atividade, ainda com essa idade, tentando ajudar as pessoas. E principalmente ajudando o pessoal mais novo, né? Ou o pessoal sem informação mesmo, que a gente acaba se deparando muito com gente sem informação, né? E ajudando a pessoa a conseguir alguma coisa. Pô, vamos conseguir melhorar de vida aí, através da cultura. A cultura dá pra gente fazer isso. Esperança, né? Esperança. E revolução. Eu falei da história lá da Aldir Blanc, né? Que lá em 2012, tipo assim, era aquele mercador sem o produto, né? Você ia vender alguma coisa, mas sem ter o produto, né? Lá para os prefeitos, né? Que você ia vender o Sistema Nacional de Cultura. A gente fazia muito isso. E você não tinha o dinheiro para mostrar para o cara, né? O cara perguntava. Hoje a gente já tem. Olha isso, olha esse trabalho que foi vindo, né? Você acreditar nas coisas, poxa, vai rolar, a gente acreditar. E a vida da pessoa da cultura é isso, é acreditar, é a esperança que você falou, Maria. A gente sempre tem esperança em mudança, que as coisas vão melhorar. E através da cultura, né? A gente não precisa largar isso aqui não, vamos trabalhar, vamos insistindo. Eu acho que é isso. Eu acho que para mim é mais ou menos isso aí. Como eu falei, eu não sei o que é cultura até hoje, mas estou vivendo nela até hoje também. Acreditando. E continuo acreditando. Então, gente, cultura é acreditar. É acreditar que você pode fazer, que você pode mudar, que você pode construir e transformar a nossa realidade. Antes de encerrar, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Mas, amor, você quer dizer alguma coisa antes? Eu quero, que cultura é revolução. Eu gosto do contraditório. Muito bacana. Realmente estou muito feliz. Eu penso que esse momento foi gratificante, de muito conhecimento. Nosso espaço cultural, não esquece que é com 12 L's, está à disposição do Comitê de Cultura. Tragam as informações, tragam os convidados. Nós queremos estar mais próximos, porque é um espaço humano. E é isso que eu senti hoje. Muita bondade, muita humanidade e muito conhecimento. Então, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, sempre. Obrigado. Então, pessoal, o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Venezia Móveis e Restaurante Maison Paris e, é claro, ao Goiabeiras Shopping. E não esqueçam de nos seguir, assistir, compartilhar, curtir, manda recado pra gente no YouTube, no Instagram e no Spotify, @culturalcast, um podcast de cultura. É isso aí. Lembrando que cultural é com dois L's. Uma leve lembrança. A gente fica emocionado e esquece da Você sempre coloca desse lado. Agora ainda.
como. Da Vanessa vai todo enfeitado. Ô, Rômulo, você como é de casa vai ser. Tá aqui, ó. Esse é um presentinho pra você. Essa aqui você não pode levar, essa você pode. Não tem diferença, mas é assim Muito que é. obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado.